Graça e paz, amém a todos que estão me assistindo nesse momento. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre Êxodo capítulo 18, do versículo 19 até o 23. E aí, no decorrer desses versículos, eu vou estar explicando sobre o que exatamente esse texto se refere, ok? E aí, o que acontece? Antes de ler esses versículos, eu vou explicar a situação deles, o contexto de todo esse capítulo. Isso porque a situação aqui é realmente uma situação muito grave e ao mesmo tempo que deve ser resolvida. E a situação é que Moisés estava sendo sobrecarregado com o grande povo que ele estava liderando. Ele não tinha ajuda de ninguém. E então, e também não foi só isso, Jetro, que é o seu sogro, pai de Zípora, que é a esposa de Moisés, ele começou ali a aconselhar Moisés sobre muitos assuntos. Para ser mais preciso, digamos aqui três coisas muito importantes, ok? E aqui nós vamos começar lendo esses versículos e vamos entendendo o que é que Jetro disse a Moisés e aonde, em que ponto, em que área da nossa vida a gente deve aplicar isso em nossas vidas, ok? Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus. Bom, e aqui Jetro começa dizendo, ouve a minha voz. Nesse momento em que Jetro estava ali orientando a Moisés, aconselhando Moisés, onde ele ia começar a aconselhar, começar a orientar, ele estava inspirado por Deus naquele momento. Deus estava falando ao coração dele para que ele viesse dizer a Moisés todas estas coisas que a gente lerá em seguinte. Então ele começa, ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. E ele vai aconselhar Moisés. Ele diz, Deus será contigo. Então aí que a gente entende mesmo de verdade que isso veio de Deus. E Deus queria falar estas coisas, tratar com Moisés estas coisas. Isso porque depois de tanta coisa, depois da libertação do povo, depois de tantas coisas que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés, Moisés ainda não era perfeito. Ainda tinha muitos assuntos e muitas coisas que Moisés precisava entender para que ele viesse resolver todos os problemas do povo israelita da forma correta, da forma certa, e sem ser sobrecarregado, já que o fardo de Deus é leve e não é pesado como estava sendo para Moisés aqui nesta época. Então ele começa dizendo, Deus será contigo. E aí, o que ele diz depois? Ser tu pelo povo diante de Deus e levar tuas coisas a Deus. Ou seja, todos os problemas daquele povo, do povo israelita, ele tinha que levar a Deus. Isso porque tudo que nós fazemos, tudo que a liderança de uma congregação faz, antes de tomar as decisões, antes de tomar qualquer tipo de atitude drástica, muito importante para a obra, primeiro ele tem que consultar a Deus. Não pode se fazer estas coisas, não pode se fazer qualquer coisa por alguém sem consultar primeiro a Deus, ok? E aí ele pede para que leve as coisas a Deus, ser tu pelo povo, defende esse teu povo, Moisés. Defenda o povo de Israel com a ajuda de Deus. Isso porque ele estava na frente desse povo e obviamente ele tinha que defender esse povo. Assim como o pastor deve defender as suas ovelhas para que elas não venham sair, Jesus ainda sai de lá e vai para montanhas e vai para muito longe para encontrar aquela última ovelha. Aquela ovelha de 100 ovelhas, ele deixa aquele lugar, deixa as 99 e vai buscar aquela. Então assim, Deus ele considera nós, ele considera cada um muito importante, ok? Aí no versículo 20 diz, declara-lhes os estatutos e as leis, e fazem-lhe saber o caminho que deve andar e a obra em que deve fazer. Então, assim, ele pediu para Moisés, declara estas leis, esses estatutos. Isso porque o ser humano ele esquece muito das coisas às vezes.
Inclusive das partes mais importantes, que é a lei de Deus, uma coisa que ninguém deveria esquecer. Mas aí ele diz, declara estas leis, para Moisés declarar os estatutos de Deus, para que eles não venham se esquecer, para que eles venham continuar a praticar. Porque se em algum momento alguém do povo de Israel deixou de praticar algo, ele precisa continuar ouvindo a palavra de Deus. Se por acaso aquela pessoa continua no mesmo erro, ela deve novamente receber a semente da palavra de Deus. Então, é a mesma coisa que eu pregar para alguém que está fora da presença de Deus agora. Mesmo ele sabendo da palavra de Deus, eu vou repetir a palavra de Deus para essa pessoa, de forma que ela relembre tudo aquilo, todos aqueles conselhos, todas aquelas leis. E aí diz o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Cada um de nós devemos trilhar um caminho. Não tem como a gente passar direto nessa terra sem trilhar algum caminho para depois dela, não é mesmo? Por acaso a gente vai simplesmente permanecer na terra e depois dela não vamos para lugar nenhum? Não é dessa forma que se procedem as coisas, a realidade espiritual, a realidade física, a realidade material não se procede dessa forma. Toda pessoa que quando morre, ela obviamente vai para algum de dois lugares, o céu ou o inferno. Então assim, a pessoa vai ter que trilhar o caminho. Mas eu não quero trilhar nem do céu nem do inferno. Mas aí tem um problema, que se você não trilhar do céu, você vai automaticamente trilhar do inferno. Então não tem como escapar. Você vai ter que realmente seguir um desses dois caminhos. E aí a obra em que devem fazer. Ok? Então, vamos agora para o versículo 21, que é um dos mais importantes aqui deste texto, deste capítulo. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então, assim, ó, Jetro pede a Moisés, Deus pedindo a Moisés, para ele escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, e não homens mentirosos. O que significa homens de verdade? Homens de verdade significam homens instruídos na verdade. E qual é a verdade que eles foram instruídos? A palavra de Deus. E se você se diz ser um homem, uma mulher de verdade, e não foi instruída pela palavra de Deus verdadeiramente, está sendo guiada por doutrinas de demônios, provavelmente você não está nestes requisitos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que muitas coisas do Antigo Testamento elas não se repetirão no Novo. Só que muitas coisas também do Antigo Testamento serão filtradas para o Novo Testamento. Por exemplo, não adulterarás continua valendo até hoje. Só que o que muda nessa história? É que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a forma que Deus vai julgar. Porque no Antigo Testamento, as coisas que cometiam, os pecados gravíssimos, pecados que se dizem leves, todo tipo de pecado no Antigo Testamento cometido, quem colhia para a pessoa eram os juízes, eram os líderes, eram eles, o sacerdote, enfim. Como assim, que expressão é essa de os outros colherem? Isso é porque eram os outros que simplesmente tacavam pedras, apedrejavam, matavam, enfim. Aquelas consequências que a gente sabe quais são, né? Porque agora, atualmente, na graça, tudo que a gente planta, a gente mesmo vai colher. Diferente do Antigo Testamento, em que a gente plantava e os outros que colhiam para a gente e jogavam em nós. Agora a gente que vai plantar e vai colher. Então, não precisa nem você ficar reclamando dos outros, porque você vai plantar, você mesmo colhe e vai ficar por isso mesmo. E aí que você, infelizmente, vai entrar em um dos dois lugares, o céu e o inferno, ok? Então, você começa a funcionar dessa forma aqui no Novo Testamento. E aí, isso que significa homens de verdade. Homens que não mentem, que sabem o que é a palavra de Deus e entendem tudo que está nela através da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo está na terra para isso. O Espírito Santo está na terra tanto para salvar, tanto para
convencer da justiça do pecado e do juízo, como também para nos auxiliar naquilo que a gente tem que entender na palavra de Deus, em que é muito difícil para somente o ser humano entender, ok? O ser humano é limitado, o cérebro humano é limitado. Por isso que o Espírito Santo de Deus ele precisa estar em nós. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo está em nós, o nosso espírito se desliga totalmente, ou pelo menos quase totalmente, do nosso cérebro e passa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, o qual o Espírito Santo de Deus põe livremente em nosso cérebro. Todo aquele que quer o Espírito Santo vai receber da sabedoria, da força, da graça, da fé, da inteligência, vai ser convencido da justiça, do pecado, do juízo. É uma pessoa que vai receber muitas revelações de Deus, ok? Enfim, continuando aqui com a palavra de Deus, para a gente não perder o foco. Homens capazes, tementes a Deus. O que é temer a Deus? É fazer tudo aquilo que Deus pede, sabendo que muitas coisas podem ter consequências e que muitas coisas podem ter recompensas. E claro, não se esquecendo de que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Então quem teme a Deus deve pelo menos amar o seu próximo. Quem ama a Deus deve amar o seu próximo. Então assim, é um assunto muito profundo. E aí sobre homens capazes. Capazes de quê? Porque que capacidade é essa? De onde vem essa capacidade? Como uma pessoa é capacitada? Uma pessoa é capacitada por alguém que já está capacitado. Então, é aí que entra aquela parte de homens de verdade de novo. Porque homens capazes, eles são capacitados por pessoas capacitadas, pessoas preparadas, pastores, líderes preparados por Deus, juízes, sacerdotes preparados por Deus, que conhecem a palavra de Deus e que vão espalhar e pregar essa doutrina que é a palavra de Deus, para essas pessoas, para esses homens serem capazes, tementes a Deus, homens de verdade. E claro, o último ponto esse, cujo último ponto é muito importante. Aborrecer a avareza. O que é avareza? A avareza não é somente aquele grande gosto por dinheiro, como muitos dizem, né, no seu linguajar atual, mas eu posso também dizer que seria uma idolatria ao dinheiro, onde muitos põem o dinheiro no lugar de Deus, onde muitos põem o dinheiro no lugar de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, acima até mesmo de si mesmo. Então a pessoa ama mais o dinheiro do que a si mesmo, a pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus. E isso é uma situação crítica, porque as regras aqui é que Moisés viesse a escolher capazes, tementes e que aborreçam a avareza e que sejam o quê? De verdade, verdadeiros, que preguem a verdade, que digam a verdade e, claro, que sejam instruídos na verdade, que é a palavra de Deus. Então, quem não estiver nessas regras, Moisés ele não iria escolher. Ele não iria escolher para uma liderança. Isso porque depois disso, na parte B do versículo 21, está escrito: e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Quem é que vai ficar? Porque esses maiorais significam liderança. Ou seja, um vai estar liderando 1000, outro vai liderar 100, outro 50, outro 10. Então não é uma coisa difícil de entender. É liderança. Porque Moisés estava sobrecarregado. Era muita gente para resolver problemas, para julgar, para liderar, para auxiliar no entendimento, para entender a lei, para julgar, inclusive até para condenar, onde muitas pessoas eram apedrejadas e mortas naquele tempo. Porque hoje você colhe o que você planta. Então ninguém vai te apedrejar hoje em dia. As coisas mudaram, mas as consequências elas sempre vão para o mesmo caminho, mesmo mudando também. Então é isso que a gente tem que entender. Então, é por isso, esse daqui também a gente pode até lembrar de porquê que muitas igrejas hoje em dia fecham. Porque justamente a liderança não é preparada para isso. A liderança deveria ser o quê? Capaz. Você precisaria, pelo menos, ser capaz de explicar um versículo da Bíblia. Então, capacidade. Como você alcança uma capacidade? Porque as pessoas que vão te capacitar,
para que você venha pregar a palavra de Deus, ser capaz mesmo de saber, capaz de orar, falar com Deus, capaz de louvar a Deus da forma correta, louvar os louvores certos, saber analisar, saber pregar a palavra de Deus. Tudo isso aí, quem te capacitou, provavelmente foi um pastor, uma pessoa, enfim. Alguém te capacitou, certo? Mas essa pessoa que te capacitou, provavelmente estava inspirada pelo Espírito de Deus. Agora, não podemos esquecer de que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, até porque tudo que a gente ouve precisa ser o quê? Filtrado, analisado. Precisa passar por um filtro. E se porventura tudo aquilo for passar do filtro, é porque estava certo. Agora, você ouve qualquer coisa que te ensina e já acredita e já pratica, é complicado, porque você não vai ser homem de verdade, você vai ser homem de mentira sem saber. Então, até isso você tem que examinar as escrituras. Examinar as escrituras. Examinar as escrituras. Porque toda vez que Paulo ensinava, o apóstolo Paulo ensinava para as pessoas, todo lugar que ele passava, todo lugar as pessoas, elas examinavam tudo que ele falava, tudo. Um ponto, uma vírgula, um tio, examinavam. E por isso não eram enganadas. E viram, olha, o apóstolo Paulo está falando tudo certo. Tudo que ele está dizendo é realmente correto. Com você não é diferente. Se você quer ser homem de verdade, se você quer estar numa liderança de uma igreja, não simplesmente para cargo, não só para simplesmente para status, para essas coisas, para se aparecer, não é para isso. Você tem que estar lá para adorar a Deus, né? Exatamente para isso, para adorar a Deus, para pregar o evangelho, para fazer o ID, ok? Então, se você quer estar lá, você precisa ser capacitado, temente a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. É isso que significa maiores de 10, maiores de 50, de 100, de 1000, porque Moisés estava sobrecarregado e ia dividir o povo. É como se Moisés estivesse com 100 quilos na sua cabeça, e aí, quando ele chamasse 9, ia distribuir os quilos e ia ficar simplesmente 10 para cada um. Ia ser muito menos peso, ia ser uma carga menor. Isso é um exemplo que eu estou dando para você, exemplo do mundo físico, do mundo material, de física, no caso, ok? Então, é mais ou menos isso mesmo. Para que ele estava muito sobrecarregado. E para que ele viesse subsistir, para que ele não viesse desistir da grande obra que Deus deu para ele, da grande responsabilidade, então ele precisava fazer essa divisão. Ok? Divisão essa, repito novamente, repriso que foi inspirado por Deus, Deus queria ajudar, auxiliar Moisés. E aquilo mudou a vida dele, porque a partir daquele momento, Moisés finalmente ele tinha ali um governo, uma liderança totalmente leve, com uma divisão totalmente, perfeitamente analisada e bem preparada por Deus através da vida de Jetro, sogro de Moisés, pai de Zípora. Agora vamos ler o versículo 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo a aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Bom, aqui nessa divisão, o que foi feito? Não ficaria mais tão pesado, e o que acontece? Os casos mais graves, eles seriam levados para o Moisés, porque Moisés ele tinha maturidade, ele tinha ali uma experiência muito mais elevada, uma experiência muito melhor para lidar com casos mais graves, casos de apedrejamento, de condenação, casos de orientação, casos de ajuda mesmo, de auxílio, ok? Era para Moisés. Agora, os casos mais simples, as confusões, as contendas, aquelas birras que acontecem, isso aí seriam para as divisões que foram feitas dos maiorais de 1000, de 100, de 10, de 50. Isso aí ficaria para eles. Então, ele ia se aliviar daquela carga através dessa divisão. Com a igreja, não é diferente. Eu não posso me esquecer do ponto também de que a gente pode trazer este versículo para os dias atuais. Nos dias atuais, o Moisés seria o pastor e os demais seriam os obreiros, diáconos, enfim, aquelas pessoas que realmente ajudam na obra, ajudam o pastor, ok? Então seria isso. Os maiorais seriam diáconos, obreiros, e o pastor seria Moisés. E atualmente, com as congregações, não é diferente. O diácono tem que auxiliar
a igreja, tem que auxiliar o pastor na limpeza das cadeiras da igreja, e obviamente na pregação da palavra, no evangelismo. Os obreiros deveriam auxiliar no louvor, auxiliar na palavra de Deus, na pregação, em tudo um pouco, de tudo, principalmente o obreiro. O obreiro tinha que auxiliar de tudo um pouco, tinha que saber de tudo um pouco. O diácono ele era mais apropriado para servir a igreja, o pastor, na limpeza, enfim, do banheiro, das cadeiras, do chão, do piso, das paredes, ok? Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Os casos mais graves seriam para o pastor. Ou seja, para o pastor que as coisas são mais pesadas, são mais fortes, coisas gravíssimas, como até mesmo adultério, coisas de apedrejamento, que hoje não existe mais apedrejamento, como a gente sabe, mas aí seria para o pastor, ok? Bom, para não ficar mais tão longo como já está, vamos para o último versículo 23. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos a tudo que ele falou, obedeceu, porque soube que era de Deus. Deus ele revelou exatamente o maior problema de Moisés naquela época. Depois de tanta vitória, o maior problema dele era este desequilíbrio, o qual Moisés soube lidar através da instrução de Deus, que foi pela boca de Jetro, o seu sogro, que disse todos esses conselhos, que aconselhou. E a gente sabe muito bem que Deus é um Deus conselheiro, que é um Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí, na hora que Jetro aconselhou Moisés da forma correta, da melhor forma possível, Deus estava nele, sendo Deus conselheiro, sendo Deus forte e maravilhoso, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Bom, ok? Aqui a aplicação que eu deixo para vocês, para cada um, é que auxilie o seu pastor, e se você é pastor, cuide das suas ovelhas e de quem você está liderando, e que venha ser capacitado, que venha ser capacitado para a obra de Deus, para que futuramente também sejam pastores. Ok? Aqui eu estarei encerrando esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.